Ver se agora vai entrar direitinho. Foi. Agora esperar. Não apareceu. Vai Chegou a aparecer aparecer já. agora. Bate-papo com Maximilian. Beleza. Isso. Eu não tô. Não, viu? Agora está aparecendo. É, boa tarde, galera. Rapaz, tá parecendo um locutor de rádio. Isso aí. Não. Tá legal. Boa tarde, pessoal. É, hoje vou ter mais um convidado aqui no perfil da Smart para a gente falar um pouco mais de implantologia digital. É o professor Maximilian. Ele que é um grande conhecedor mesmo da parte de cirurgia guiada, com uma experiência não exclusiva, e isso é muito legal comentar, porque muitas pessoas acabam focadas em um tipo de sistema só. Ele tem já um conhecimento em diferentes sistemas de cirurgia guiada, e ele vai estar conversando um pouquinho hoje com a gente sobre esse tema. E, por favor, Max, se apresenta aí para o pessoal. Max, tá me ouvindo? Acho. Fala, Diego. Oi. Eu tô ouvindo, estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Pode se apresentar pro pessoal, por favor? Me ouvem? Sim. Beleza, aqui de fato. Desliga aqui. Fala, Diego. Obrigado. Fala, galera. Bem-vindos aqui à live. Obrigado pelo convite. Só um segundo. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Compreendo você. E é sempre um ajudar a passar um pouquinho da minha experiência com cirurgia guiar. Max. Acho que eu perdi o seu áudio aqui. E com essa galera. Beleza? Oi, Max. A gente tá tendo um problema um pouquinho do áudio aí, mas vamos lá. Pode falar de novo pra gente. Tá me ouvindo, Max? Estou perdendo um pouquinho do sinal do Max. Agora eu tô te Oi. ouvindo. Oi. Então fala um pouquinho pra gente. Meu sinal não tá. Tá, eu falei agora há pouco aí. Primeiro, agradecer novamente você pelo convite. A Smart. Você sabe a admiração que eu tenho por você, pela Smart. Né? Acho que se eu tô aqui hoje é porque você me ensinou muita coisa. E realmente eu estou muito honrado. Você sabe muito bem disso. Não é segredo para ninguém. Não só me ensinou, como ensinou muita gente. E fico muito honrado mesmo em poder falar um pouquinho da minha experiência com cirurgia guiada, o que a gente faz em consultório. Quando eu falo o que a gente faz, é porque eu sempre digo isso para o pessoal, eu não opero sozinho, tem toda uma equipe junto comigo, desde a minha auxiliar até a própria Smart Solution, os planejadores, enfim. Então eu espero poder passar um pouquinho da minha experiência que eu tenho com cirurgia guiada em consultório. Ótimo, ótimo. Então é o seguinte, eu quero começar exatamente por essa pergunta aqui, para a gente ir conduzindo a conversa. E a pergunta é essa, né? Qual o investimento que o dentista precisa fazer? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente entrando aí na conversa, muita gente que está seguindo já o perfil, mas que ainda não está dentro do mundo da cirurgia guiada, não tá, e às vezes tem uma imagem um pouco errada do que precisa. Então eu queria que você respondesse para o pessoal essa pergunta primeiro. Tá, então, na verdade, para mim, acho que para a maioria dos colegas, o único investimento que a gente tem que ter é do kit cirúrgico, de guiado. Isso para consultório. Porque todo o resto do investimento você vai ter com um centro de planejamento, no caso a Smart. Né? Guias cirúrgicos, o kit cirúrgico você tem que adquirir. Agora, adquirir scanner, não vejo necessidade. Hoje em dia as radiologias elas trabalham com scanner, né, intraoral, fazem um serviço de scan delivery, mas o investimento ele não é baixo. É claro que a gente não consegue operar com kit convencional de cirurgia guiada, então, kit convencional.
investimento, na minha opinião, é somente do kit cirúrgico. Estão me ouvindo? Eu não, perdi um pouco do seu áudio aqui. Você falou que não dá para fazer a cirurgia com o kit cirúrgico normal, que o investimento é da cirurgia guiada, correto? Sim, sim. O investimento único, na minha opinião, é do kit de cirurgia guiada. A gente, hoje em dia, com a evolução da odontologia, com o uso dos scanners intraorais, a gente não precisa adquirir nada disso. A gente tem os centros de planejamento, as radiologias, que acabam fazendo esse investimento para a gente, e a gente utiliza desses recursos dessas clínicas, né, do serviço de radiologia, dos centros de planejamento. Então já vou embarcar na minha opinião, é somente mesmo o kit de cirurgia guiada. Então vou embarcando, né, na conversa, vou passar para essa pergunta, até porque, primeiro, só para esclarecer, você é um usuário muito ativo, eu estou recebendo uns comentários sobre o áudio, eu vou tentar resolver um pouquinho o áudio aqui agora. Me digam aí se melhorou um pouco o áudio, pessoal. Vamos ver se ficou um pouco melhor o áudio agora. O que eu recebi, então, de informação... só para esclarecer para todo mundo, você que é um grande usuário de cirurgia guiada, mas você não tem um scanner próprio, né? Você trabalha com uma relação de aluguel, digamos, do scanner, correto? Max? O áudio falhou. Oi, Max. Então, agora eu queria que você falasse um pouco da relação... Oi. Oi, tá me ouvindo? Max? Tô ouvindo. Então, eu queria que você falasse um pouco da relação do dentista com a radiologia. Oi, tô te ouvindo. Então, eu queria que você falasse um pouco da relação do dentista com a radiologia, em relação tanto à tomografia quanto ao escaneamento, já que você mesmo, como citou, não precisa comprar um scanner, né? Essa relação pode ser com uma radiologia ou com algum centro desse. Então, a minha relação com a radiologia, acho que fica de exemplo para todos os colegas que estão assistindo, ela é muito simples. Na verdade, eu fiz até um acordo, digamos assim, com a radiologia, que todo cliente que vai até a... Estão me ouvindo? Minha conexão caiu. Meu vídeo caiu. Eu tô te ouvindo ainda. Está me ouvir? Sim, sim. Alô? Eu tô te ouvindo, Max. Oi. Max? O som do Max ainda tá baixo. Alô? Conseguiu aumentar, Max, aí o volume? Não, tá baixo. Max, o seu volume tá um pouquinho baixo, que já citaram aqui pra gente. Você tem algum... Consegue mexer aí na configuração do seu computador? Enquanto o Max vai falando, eu vou entrar um pouco nesse assunto, essa questão da relação dentista e radiologia. O Max é uma pessoa muito boa para entrar nesse assunto, exatamente porque ele não tem um scanner próprio, né? Ele não utiliza um scanner pessoal na clínica, então ele acaba solicitando para que sejam feitos escaneamentos para ele. E isso é uma coisa que a gente tem visto muito em radiologias hoje em dia, investindo na parte de escaneamento intraoral. Então, já que você já vai pedir para o paciente fazer uma tomografia, você pode solicitar para ele fazer o escaneamento intraoral lá na própria radiologia, né? Isso... Oi, Max, estou te ouvindo. Está um pouquinho cortando. Vamos testar agora, vamos ver se o seu som volta. Para mim tá ficando um pouco normal já, mas eu tenho que ver se pro pessoal vai melhorar. Fala um pouquinho pra gente aí dessa relação que você faz com o escaneamento e com a tomografia. Cara, é muito simples essa relação que eu faço, porque o meu combinado com a radiologia, acho que serve para cada um aí de vocês, todo paciente que vai fazer implante no consultório, para começar
começar, eu já não moldo nenhum paciente mais para fazer implante, tá? Eu simplesmente, todos os meus pacientes são escaneados. E a partir do momento que eu encaminho esse paciente para a radiologia, ele já sai com pedido de escaneamento completo de boca, sempre, né? O escaneamento total, e a tomografia, seja ela de maxila ou de mandíbula, dependendo do implante que você vai executar. E o mais legal que eu vejo nisso tudo, se a gente pensar em falar em custo, né? Outro dia o Pedro, da Smart, estava aqui no consultório e a gente estava falando justamente sobre isso. Se a gente falou sobre custo, eu mandando para a radiologia fazer todo o serviço, o meu custo cai em consultório também. Porque eu não estou fazendo nenhuma moldagem, o paciente está indo na radiologia e fazendo todo o serviço de escaneamento, serviço de tomografia, isso a gente consegue reduzir também os nossos custos em consultório. Então, normalmente quando o paciente sai para fazer os exames, ele já sai com pedido tanto de tomografia quanto de escaneamento no mesmo pedido. Então isso facilita muito, melhorou muito o fluxo no consultório em relação a isso também. Excelente, excelente. E você tem conseguido essa relação de receber os arquivos das radiologias no fluxo tranquilo? Como é que tem sido essa conversa em relação a pedir a tomografia no formato DICOM? Como é que está sendo a tua experiência com isso? Cara, é super tranquilo, porque normalmente quando o pedido é feito, eles já encaminham as imagens DICOM num CD, enfim, ou um sistema de compartilhamento de arquivos. E as imagens em STL também envio por e-mail, então isso ficou mais fácil. Eu estou falando ficou mais fácil, Diego, porque a gente é de uma época que a gente moldava tudo, mandava fazer escaneamento de bancada, surtava, né, dava distorção no modelo, o guia não encaixava, enfim, repetia guia. Então hoje para mim ficou muito mais fácil. Para mim está mais tranquilo trabalhar com cirurgia guiada, é difícil voltar atrás, é complicado isso. Então fica a dica, entendeu? Ninguém precisa moldar em consultório. Se você, em qualquer cidade hoje, qualquer cidade pequena, tem uma radiologia com scanner, tem um serviço de escaneamento, então, já manda direto para a radiologia, já faz todo o serviço lá, entendeu? E facilita muito a nossa vida. E a gente está tendo mais qualidade também dos escaneamentos. Esses escaneamentos de radiologia, nos primeiros momentos, né, na primeira época, vinha com muito problema. Isso já está melhorando absurdamente, né? A curva de aprendizado também de quem está lá escaneando. Sim, porque, assim, no meu ponto de vista, eu que peguei o escaneamento também desde o início, na verdade, vamos chamar de velho aqui, mas eu conheço escaneamento desde 2001, da época do primeiro CEREC, né, da Cirona. Cara, era horroroso escanear com aquilo, mas assim, hoje em dia o escaneamento melhorou muito, a estratégia de escaneamento também faz toda a diferença. Se errar na estratégia, Diego, você é um cara expert em escaneamento, mas se você errar a estratégia, você faz sobreposição de malhas, o modelo dá errado, enfim. Então, assim, não é simplesmente só escanear. A radiologia ou a pessoa que escaneia, ela tem que ter muita experiência nisso também, no meu ponto de vista. Perfeito. Eu passei para o próximo ponto aqui. Queria que você falasse um pouquinho da relação dentista-planning center. Deixando claro. Não, mas deixando claro, olha só, você tem experiência com vários planning centers, apesar de a gente estar aqui no perfil do Smart, não quero que você faça propaganda de ninguém, mas eu sei que você teve sucesso também com diferentes planning centers, então a ideia aqui é a real relação, assim, com a sua opinião de como deve funcionar, na verdade, esse fluxo, se funciona para você, que eu sei que funciona, né? O que você acredita que deve ser essa relação do dentista e do planning center? Primeiro eu vou dar boas-vindas ao Luca aqui, que o Luca me abandonou esses dias, né? Ele entrou na conversa aí, né? O Luca tá meio sumido, né? Luca, bem-vindo. Se eu tô aqui também é por tua causa, tá bom? E eu vi agora aqui o Fábio falando também, Freitas, o radiologista hoje é cada vez mais parceiro do implantodontista, cara, isso é essencial. Você tem uma relação muito grande com o seu radiologista, com a clínica radiológica. O que eu deixo claro, assim, outro dia eu ouvi até de um radiologista isso, um amigo meu, que ele falou assim, cara, eu odeio medir osso,
né, assim, para vocês. Vocês têm que mandar já medido para mim, ou pedir o que vocês querem. Se puder, eu só faço só a tomografia para implantar. Então, acho que o radiologista também tem que ter uma relação muito boa com o implantodontista. Só estou dando o que um amigo falou, não vou falar o nome dele aí não, senão vai bater. Beleza? Cara, então, minha relação com planning centers, óbvio, assim, você mencionou bem aí, eu trabalho com Smart, mas, assim, ano passado, ano retrasado, 2 anos para cá, eu quis testar outros planning centers, óbvio, tá? Até porque para entender todo o processo, porque, na verdade, o planning center tem várias variáveis, você tem desde a variável do planejador, da pessoa que está ali planejando para você, até do sistema que ele usa para fazer o planejamento do seu implante, até assim, a impressora, enfim, tem várias variáveis. E eu pude observar que realmente isso faz diferença. Né? A relação com o seu planning center tem que ser muito boa. Na verdade, a relação com quem planeja. Acho que essa relação que tem que ser muito bacana, entendeu? Os dois têm que ter muita concordância no que estão falando, no que querem, entendeu? Entender, acho que o planning center é legal também. Outro dia eu estava conversando com um colega, é legal também a gente, sabendo para qual planning center vai enviar, a gente tem dezenas de planning center no país, conhecer da mesma forma que a gente conhece o nosso protético, que trabalho ele faz. É perguntar que impressora que você usa, qual sistema de planejamento de implante que você usa, porque isso faz toda a diferença. Eu já fiz outro dia um arquivo STL que vocês me enviaram, para um guia de vocês, e mandei imprimir em 4 impressoras. Deu diferença? Claro que deu diferença, entendeu? Porque são impressoras diferentes, que recebem arquivos diferentes, então isso faz muita diferença. Então a relação com o Planning Center, ela tem que ser muito boa. O Planning Center tem que estar bem aberto a discussões. Oi? Max, vou te pedir um favor agora, porque tem muita gente, como eu disse, que ainda não faz. Eu queria que você passasse um pouco do fluxo, por exemplo. Você mandou seu paciente fazer. Como é que é? Eu vou te pedir agora, porque tem muita gente que não conhece ainda o fluxo inteiro. Eu queria que você descrevesse o seu fluxo com um paciente que você mandou escanear, tomografou. Quais são os passos que você fez em relação a mandar os arquivos, a pedir o guia? Se você puder passar para os colegas aqui. Eu vou compartilhar aqui na tela. Beleza. Vamos falar um pouquinho de fluxo, né? Isso. Beleza. Deixa eu entender. Botou para compartilhar aí? Tá entrando. Espera um instante. O Diogo deu uma sacaneada aqui agora, né? O Luca tá cheio de filhos, né? O Luca tem vários filhos, né? E eu sou mais... Deixa eu só responder uma pergunta enquanto você está espelhando a tela. Simon Souza perguntou, né? Radiologia, os arquivos enviados pela radiologia são DICOM ou STL? Então, a radiologia ela vai enviar para o dentista o DICOM em relação à tomografia, mas se a radiologia já tiver o scanner intraoral, ela vai fazer o escaneamento e vai enviar o STL também. Tá? Então, normalmente a gente recebe da radiologia o DICOM e o STL. E normalmente vem tudo, inclusive, zipado já para simplificar. É o que as radiologias acabam, hoje em dia, se adequando ao processo. Max, não apareceu ainda para mim a sua tela. Ela tá tudo preto ainda, não deu para espelhar ainda. Deixa eu ver aqui. Aqui tá aparecendo que tá espelhado. Agora fui, Max. Só um segundo. Deixa eu só recortar ela. Eu vou recortar ela um instante. Depois eu volto quando você botar o seu rosto. Opa. Vamos lá. Pode falar. Já está aparecendo a sua tela. Agora vamos beleza? Um tá aparecendo a tela roxa aí? Roxa não, cinza. Não pode dar sequência. Beleza. Cara, então, para facilitar, eu tentei simplificar ao máximo esse fluxo. Eu sei que cada um pensa de uma forma, mas assim, durante esses anos todos que a gente vem fazendo cirurgia guiada, a gente acabou desenvolvendo um fluxo bem simples, que vai facilitar, acho que para todo mundo, vai simplificar bastante e vai acabar
gerando maiores resultados, maior previsibilidade no trabalho de vocês. Então, assim, basicamente são passos operatórios. A primeira coisa, a gente tem uma tomografia computadorizada. Nesse caso aí, foi feito tomografia. O vídeo está acelerado, tá, gente? Só para a gente entender. É porque não está passando o vídeo, é o seguinte, Max, só para te falar. Conversando com um colega, até eu estive na Smart há pouco tempo atrás. Max, ainda está no primeiro slide aqui, em qual fluxo que deve utilizar. Casos que o colega ele envia Tá me ouvindo? Max, está no primeiro slide ainda aqui, qual fluxo que devo utilizar para fazer a cirurgia guiada. É esse que está aparecendo para a gente aqui. Isso, mas está aparecendo? Esse slide, isso. Não apareceu agora o vídeo do planejamento não, né? Não. Acho que os vídeos não vão passar muito bem, não. Se quiser ir falando sobre esse fluxo, pode falar pro pessoal. Eu acabei de falar agora aí, assim, o fluxo ele é bem simples, porque a gente acabou desenvolvendo um fluxo digital, um fluxo de planejamento bem simples, para facilitar justamente a vida do colega. A gente tem que entender o que eu estou passando aqui, a experiência que a gente tem. Faz um consultório e eu sempre passo isso para os colegas quando perguntam. A primeira coisa que a gente precisa, óbvio, é de tomografia. Não tem jeito, não tem como trabalhar com tomografia. Mas quando você acabou de falar agora aí, respondendo uma colega aí, a Simon Souza, né? Você falou que já envia as imagens da Icon direto para o Planning Center junto com o STL zipado. Eu gosto muito de abrir as imagens da Icon antes, né? Eu gosto de deixar diretamente para o Planning Center. Max, se puder, tira o compartilhamento para a gente ouvir você falando, deixa para compartilhar quando for mostrar o caso. Mas quem opera basicamente sou eu. Então eu gosto de... Oi. Max? Alô, me ouve? Eu estou escutando. Tira o compartilhamento para a gente voltar a te ver e aí deixa para compartilhar quando você for mostrar mais slides. Tá. Tá me vendo? Ainda não, mas tem que dar um minutinho aí que já volta. Está voltando. Beleza. Vou só ajustar ele aqui, mas pode falar. Essa é a nossa internet que nós... Pode falar, Max. Max, tô te vendo aqui agora. Tá me vendo? Tô te vendo e te ouvindo. Vamos lá. Eu voltei na aula. Caiu aqui. Então, vamos falar sobre fluxo, então, digital. Quando a gente fala de fluxo digital, para planejamento de implante, ele é muito simples. Acho que eu tentei simplificar ao máximo aqui para todos os colegas entenderem como é que funciona esse fluxo digital. A primeira coisa que a gente precisa, com certeza, é uma tomografia. Não tem como a gente falar de implante sem tomografia. Eu sei que muitos colegas fazem implantes sem tomografia, óbvio, com radiografias, mas eu, particularmente, não dá para trabalhar com cirurgia guiada sem ter tomografia. E toda vez quando chega um caso, pode fazer, quando vai para a radiologia, eu sempre gosto de ver a tomografia antes de enviar para o Planning Center. Sempre gosto. Eu não envio as imagens sem antes avaliar a tomografia. E eu sempre peço para vir num visualizador, enfim, eu não peço para o radiologista fazer medições para mim, nada contra os radiologistas, tá? Mas assim, radiologista, ele não faz o implante, a não ser que o radiologista seja implantodontista. Então ele vai fazer medições técnicas. Então eu gosto muito de fazer as minhas medições, de olhar o que eu quero fazer, até mesmo para direcionar o planejamento junto à radiologia, ao Planning Center. Então, quando as imagens vão para o Planning Center, junto com o STL, que é o escaneamento, já vai descrito basicamente o que eu quero. Então, o Planning Center ele faz basicamente um checklist do que a gente quer, do que eu quero, e a gente já define o que vai fazer e já parte para a impressão do guia. É bem simples isso. Essa é a primeira coisa que a gente precisa. Show. Vou te fazer uma outra pergunta. Em relação à relação agora dentista com a empresa de implante. Né? Até porque eu sei que já fez
em diferentes sistemas de implante. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A relação entre diferentes kits, diferentes empresas. Passe aí um pouco sua opinião sobre isso pra gente. Tá. Então, em primeiro lugar, os colegas, tem vários colegas aí na live, cada um usa um sistema de implantes. Em primeiro lugar, na minha opinião, eu já utilizei diversos sistemas de cirurgia guiada. Não existe um sistema melhor do que o outro. Isso não existe. Cada sistema tem suas particularidades, tem suas vantagens e desvantagens. Nenhum sistema é melhor. Esse sistema aqui foi lançado agora. Tá, ele é novo, mas ele não quer dizer que ele seja melhor do que um sistema mais antigo. Eu acho que a chave do sucesso da cirurgia guiada, ela está sim no seu sistema de implantes, perdão, no seu kit de cirurgia guiada. Você precisa do kit de cirurgia guiada, mas a chave do sucesso está muito no planejamento. Entendeu? Que planejando qualquer sistema de implante, você vai colocar o implante onde você quiser, dentro do seu planejamento. Então não existe um sistema melhor do que o outro. Usem o sistema que vocês já estão acostumados. Não é porque eu uso um sistema X que eu tenho um kit de cirurgia guiada do X. Mas a empresa Y lançou um kit de guiada melhor do que do X. Quem disse que é melhor do que do X? Eu acho que é um problema muito grande. Quem disse que é melhor que do X? A gente sabe disso, Diego, porque a gente já operou com vários sistemas. E todo mundo sabe disso. Se a gente tiver um kit de cada sistema, de cada empresa, não tem espaço no consultório para isso. E tem que ficar decorando componentes protéticos, decorando um monte de coisa, que isso dá trabalho. Então, se a pessoa trabalha com o sistema X, adquira o kit de cirurgia guiada do sistema X. Não vá mudar de empresa, a não ser que você queira mudar de empresa. Muito bem Defina colocado. uma empresa. Eu defini uma empresa para trabalhar. Muito bem colocado. Acho super interessante a tua opinião em relação a isso. Acho que principalmente quando a gente conhece bem o sistema de implante, a gente conhece a macrogeometria do implante, a gente conhece qual implante escolher para qual situação, quais as possibilidades protéticas dentro daquele sistema. Então faz mais diferença o quanto a gente domina sobre o implante do que o kit de cirurgia guiada, que vai ser uma ferramenta no processo. Eu acho que foi muito bem colocado, Max, essa posição. Exatamente. O kit de cirurgia guiada é uma ferramenta. Ele vai colocar o implante na posição que você quer. Agora, se você não conhecer todo o seu sistema de implantes, igual você falou agora, componentes protéticos, soluções protéticas, soluções digitais, não resolve nada você trocar seu sistema de implantes. Eu sei porque a gente já fez isso várias vezes, antes até de cirurgia guiada. A gente já trocando de sistema de implantes com kits, diversos kits. E hoje tem kit parado, né? Ninguém usa aquele kit porque está ali guardado, porque a gente acabou não se adaptando àquele sistema. Então, assim, o meu conselho é esse. Troquem. Se vocês, quero trocar porque agora eu vou trocar. Agora, eu já tenho um sistema, já trabalho com empresas de implantes há muitos anos, já conheço todas as soluções protéticas dele, meu laboratório já trabalha com isso. Cara, só compra o kit de cirurgia guiada, mais nada. Vou fazer uma pausa nas perguntas. Quer tentar compartilhar de novo a tela, Max, e mostrar algum caso clínico que você tenha separado pra gente? Tem alguma coisa aí que você queira mostrar? Beleza. Vou dar boa tarde aqui pro Renato aqui, Madureira de Cruzeiro. Ele me chama de mestre. Eu falei assim, o Renato não conheceu o Diego ainda. Não chama de mestre. Quem não conheceu o Diego ainda. Cara, eu vou compartilhar um caso aqui, até do... O Renato está falando aqui que trabalha com Implacil. O kit da Implacil é excelente. Só respondendo algumas perguntas, tá, Claro, Diego? não, por favor. O kit da Implacil é excelente. Eu já tive a oportunidade de fazer hands-on com ele. Não operei, mas fiz hands-on. Acho que é um kit muito bom, né? Daniel também, não conheço o Daniel pessoalmente, mas eu vi a live dele, cara, é top. Tá? Só para deixar claro aqui. Beleza? Então, assim, eu vou compartilhar um caso. Esse caso eu já compartilhei algumas vezes, é um caso mais antigo, mas o que me dá mais prazer de compartilhar esse caso é que foi logo quando eu comecei a fazer cirurgia guiada. Ainda não tinha muito conhecimento sobre cirurgia guiada, e 2 ex-professores meus, eles pediram um auxílio durante a cirurgia. Então eu vou compartilhar um caso que a gente fez junto, um caso grande.
E acho que até foi um caso que acho que foi a primeira vez que a Smart Solutions fez um guia duplo, e acabou fazendo esse guia. Foi um caso que ficou bastante bacana. Vou localizar ele aqui. Show. Vai compartilhando, pode ir falando enquanto isso, porque demora um tempinho para o compartilhamento. Tá. Beleza. E até vou botar de novo aqui, só um segundo, para quem ainda não conhece, quem não segue o Max, tá aqui, tá? Segue isso aqui, @Maximilian_Almeida, segue ele lá que o cara é fera. E assim, eu adoro, existe aquela frase, né, feito é melhor que perfeito. Eu lembro que você começou fotografando com o celular mesmo, para poder mostrar os casos, foi evoluindo nisso, e você é um dos maiores geradores de conteúdo que a gente tem na internet dentro dessa área, assim. E eu acho isso muito empolgante, o fato principalmente de você ter usado... Exatamente. A gente começou a fotografar de qualquer maneira. Eu não sou fotógrafo, eu deixo claro isso. Meus casos olharam, eu não sou fotógrafo. Hoje em dia a gente melhora um pouquinho, tem câmera, mas assim, até porque eu tenho alguém que fotografa para mim, eu deixo bem claro isso. Quando os casos que a gente apresenta, é alguém que fotografa para mim, eu não fotografo os casos. Mas a gente começou na cirurgia guiada dessa forma mesmo, fotografando com celular, porque ninguém sabia, até mesmo a gente não sabia, algumas empresas de implantes nem sabiam como funcionava a própria cirurgia guiada. Tinha muito kit aí de cirurgia guiada que acabavam, nem sabia como é que funcionava. Né? Então deixa eu localizar aqui, que eu estava tirando um vídeo aqui. Tranquilo. Beleza. Não, mas eu acho legal, eu acho assim, porque muitas vezes a gente vive na rede social, onde vem aqueles casos lindos, perfeitos, maravilhosos, e são os casos que a pessoa separou para fazer a cirurgia guiada e não sei o quê. E eu gosto muito porque você segue a filosofia de vamos fazer tudo guiado. Faço tudo. Se alguém me pergunta assim, Max, você faz cirurgia de guiada para quê? Eu faço para tudo. Para unitário, e vou deixar claro, assim, unitário é o meu maior volume em consultório. Eu acho que a maioria também faz unitário. Né? Tem gente que não gosta de fazer unitário. Não, vou deixar para casos complexos. Eu vou dar uma opinião pessoal sobre a maior indicação de cirurgia guiada. Às vezes me perguntam, você faz múltiplos ou unitários? Qual a maior indicação? A indicação é total, de todos, né? Múltiplos unitários. Mas para mim a maior indicação de cirurgia guiada, no meu ponto de vista, são implantes unitários. Bom, Max, por quê? Cara, é muito simples. Se você erra meio milímetro numa instalação de um unitário, por exemplo, um incisivo central, que o pessoal gosta, né? Cara, você se arrasou na prótese. Entendeu? Se errar meio milímetro, 1 milímetro na instalação de um implante. Tá anoitecendo aí em Volta Redonda, cara? Implante, a gente consegue corrigir muitas vezes o componente protético. Unitário já fica mais... Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com implantes unitários. Aprendi muito guiada com implante unitário. Entendeu? Implante unitário, eu aprendi muito guiada com implante unitário. O Fábio falou um negócio aqui interessante, eu falo nas minhas aulas. Ele falou assim, que o resgate do planejamento reverso, para mim, é o melhor legado da cirurgia guiada. Com certeza. Na meu conceito, a cirurgia guiada nada mais é do que o posicionamento tridimensional do implante baseado no planejamento reverso. Perfeito. Esse é o meu conceito de cirurgia guiada. Né? Então, assim, não faz cirurgia guiada sem planejamento reverso. Deixa eu ver se vai entrar na minha tela aqui, Diegão. Não sei o que aconteceu, sumiu. Achei. Eu sei que escureceu aí em Volta Redonda, porque tá tudo escuro. Peraí, deixa eu ver. 2 minutos, tá? Tranquilo, Marcos. Eu tô gostando de ver os comentários aqui da galera, né? Porque todo mundo aqui já é consenso de como tu é fera, como tu influenciou já decisões de tantas pessoas. Tenta compartilhar de novo aí pra gente a tela, o pessoal poder ver um pouquinho sobre algum relato de caso clínico seu. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Esse caso clínico eu fiz em conjunto com eu estou mostrando só o guia por enquanto, tá? Calma aí que não compartilha. Agora vai começar a compartilhar. Espera só um instantinho. Assim que aparecer eu te aviso. Eu vou ajeitar a tela. Esse
então, só para a gente falar... Pode ir falando já. Esse caso clínico a gente fez alguns anos atrás, junto com o Dr. Rafael Martins, que deve estar aí na live, e o Dr. Ricardo dos Reis, lá do Rio. Foram meus professores no meu curso de implante. E foi um caso que eles apresentaram e pediram ajuda para fazer esse caso, né? Que é um caso bem limite. Ainda não apareceu o compartilhamento. Tô vendo aqui que está aparecendo um M aqui, mas para mim aparece o compartilhamento. Vamos esperar mais um pouquinho, mas então a gente fez esse caso. A gente fez esse caso junto com a Smart Solution. Acho que, se eu não me engano, Diego, foi o primeiro guia dual que a Smart fez. Não me lembro, porque eu lembro direitinho que quando a gente foi fazer... Ali, ó, Rafael, fala, mestre. Estamos aí. Isso aí. O seu caso, Rafael, que eu tive o prazer de ajudá-los. A gente fez lá no consultório. E eu vou apresentar aí, que eu achei bem legal, tanto pelo caso, pelo guia e pelo resultado final. Cancela o compartilhamento e tenta de novo, na hora que você for compartilhar, ver qual tela que você está compartilhando ali pra gente. Porque ainda não foi pra gente. Agora foi. Vamos lá. Agora eu tirei, pô, cara. Peraí, agora eu tirei. Agora, foi. Esse tá, peraí. Calma aí, espera um pouquinho. Calma aí. Fala, Cadinho, caso aí. Top, né, Cadinho? Cadinho falou caso top. Cadinho até ria, falou que tava sem graça fazer a cirurgia. Max, seu slide já está projetado, pode falar pra gente um pouquinho. Esse é um caso de protocolo inferior, com carregamento imediato. Espera aí que vai aparecer aí, ó. Foi? Subiu de novo, né? Não, tá aparecendo, só deu uma congeladinha aqui no slide. Beleza. Não, eu vou, ele vai aparecer em tela cheia. Beleza? Calma aí. Oi? Espera um pouquinho. Eu tô ajustando aqui agora para essa tela cheia. Beleza. Foi, pode dar sequência. Tá, esse caso foi um caso, acho que, se eu não me engano, a gente fez alguns anos atrás, junto com o Dr. Rafael Martins, o Dr. Ricardo dos Reis, os caras top de implante aí também do Rio de Janeiro e aqui de Resende, que me ensinaram bastante coisa também. E, se eu não me engano, foi o primeiro caso de guia dual, que era um guia destacável, né, que a gente fez. Nesse caso foi bem interessante, que foi feito todo o protocolo de tomografia. Nesse caso foi feita a gente chama de tomografia dupla, né? Uma dupla tomografia, que a gente fez a tomografia da própria prótese, e essa prótese foi duplicada e impressa. Então, esse guia... Max, posso te cortar um segundo, Max? Para quem não conhece esse procedimento que o Max está falando, são feitas duas tomografias, onde a primeira tomografia é o paciente usando a prótese ou uma duplicação dessa prótese com marcadores radiográficos, que podem ser resina foto ou gutapest, de preferência usando um registro em silicona para estabilizar essa prótese. Então essa é a primeira tomografia. A segunda tomografia, o paciente já saiu da sala, é feita a tomografia somente da prótese apoiada sobre um isopor, que essa prótese vai ser um registro, perdão, essa prótese vai ser a referência para a gente poder posicionar e gerar o guia. Então isso que a gente chama de tomografia de duplo escaneamento. Max, pode continuar aí. Você falou que foi impressa essa prótese depois, correto? Essa prótese foi impressa e a prótese foi dividida em duas partes, onde a parte superior ela vai justamente servir para a estabilidade da prótese, para a gente poder fazer a fixação desse guia para posterior instalação dos implantes. Então, foi um caso bem bacana que a gente fez em consultório, um caso bem limite. Então, está a prótese. Paciente em oclusão, conseguem ver? Sim. Sim, para mim não aparece. Paciente em oclusão, se a gente observar a prótese inferior, essa é a cópia exata da prótese inferior da paciente. Importante salientar uma coisa, que se a paciente, nesse caso, não tem uma prótese boa, faça uma nova para ela.
importante isso estar bem estável para a gente poder fazer a tomografia correta e estabilidade. A gente acabou fazendo um índice de silicone para estabilizar essa mordida e fixar essa prótese com os pinos de fixação. Não sei se vocês conseguem enxergar aí os pinos de fixação. E observa que a prótese tem o formato dos dentes da prótese da paciente, o guia, perdão. Feito isso, uma vista oclusal, onde a gente observa as anilhas por baixo da prótese, e a prótese fixada. A prótese não, o guia, perdão. É como se estivesse vendo alguma coisa pelo um copo de água, né? Exatamente, eu vou voltar ali, exatamente. A gente tirou uma fotografia para ver justamente isso. É uma refração da luz. As anilhas, exatamente, uma refração. Que na verdade a gente vai tirar essa parte superior, na verdade é essa parte superior que a gente vai tirar, essa parte aqui, né? Que a gente remove, você vê que ela está destacada e eu estou enxergando essa parte aqui onde estão as anilhas. Perfeito. Vou passar mais rápido. E depois o guia estabilizado, né? Em posição já na oclusão correta, porque depois será feita a captura foi feita a captura dessa prótese. Então, assim, um caso bem bacana, um caso bem limite, onde não tinha quase rebordo nenhum, e foi feito bem tranquilamente, assim. Eu lembro direitinho do Dr. Ricardo operando e foi bem bacana esse tipo de cirurgia. Feito isso, na verdade, é o protocolo de cirurgia guiada convencional. Nesse caso, a gente utilizou um sistema antigo da SIM, o EasyGuide da SIM, se não me engano, um implante todos cone Morse. O mais legal do planejamento de cirurgia guiada, Diego, é que antigamente a gente fazia esses tipos de caso e ficava quebrando a cabeça, usando aqueles para selecionar mini componentes, enfim, uma série de recursos, né? Uhum. E hoje em dia, isso aqui é cirurgia, né? Utilizando, muitos aqui já sabem, né? A gente utilizando um tubo de fresa e uma fresa, óbvio, essa fresa ela tem um comprimento diferente, né? Vocês vão ter muita aula de cirurgia guiada aí pela frente. O mais legal desse guia é que a gente utilizava um estabilizador também aqui atrás, ó. A gente fazia a perfuração, colocava o implante e estabilizava esse guia mais um pouco. Então isso aqui não saía nem por nada. Então facilitava bastante a cirurgia. Então, assim, o mais legal que vou retornando ao anterior, essa instalação do implante, é que antigamente a gente fazia cirurgia guiada, ou cirurgia convencional, e a gente ficava com pilares de seleção, né? A gente botava aqueles componentes para selecionar pilares, né? Ou componentes. E hoje em dia, com a cirurgia guiada, com planejamento, a gente não precisa mais disso. Todos os meus casos, sem exceção, seja ele unitário ou múltiplos, quando eu mando para o Planning Center, eu já peço o tamanho do meu componente. Entendeu? Então, facilita bastante utilizar esse recurso. Então, quando chega para mim, eu já sei que aquele componente vai ser de 3,5, de 2,5, de transmucosa, enfim, se são detalhes. Do que ficar depois da cirurgia escolhendo o componente. Então, isso facilita também, diminui o tempo operatório, enfim. Né? Então, voltando aqui, ó, pós-cirúrgico, imediato. Só um instante que... Muito mais simples. Só um instante que ainda não passou o slide. Não. Agora foi. Pode falar. Tá aparecendo os mini pilares? Estão aparecendo aqui direitinho. Tá. Pós-cirúrgico imediato da cirurgia. Tá? A cirurgia bem bacana. Esses mini pilares eles já foram escolhidos previamente no planejamento. Ninguém ficou escolhendo na hora qual mini pilar ia utilizar. A cirurgia de guiada, ela te dá esse recurso, né? Da gente já ter todos os componentes já prontos para durante a cirurgia ficar bem mais fácil. O pós-cirúrgico ficar mais fácil. E uma cirurgia, nesse caso especificamente sem retalho, a gente deixa bem claro isso, que cirurgia guiada não significa cirurgia sem retalho. Mas num caso de protocolo inferior, todo mundo que faz, eu faço pouco, né? Mas assim, todo mundo que faz sabe o trabalho que dá fazer um caso desse, né? Um caso limite. E a gente levar menos tempo, ter um pós-operatório melhor. Você até mesmo tem alguns casos de protocolo, que eu já vi algumas aulas suas mostrando justamente o pós-operatório, enfim. E depois a prótese provisória da paciente capturada. Fica bem mais fácil trabalhar assim. Na verdade, o caso fica mais redondo, fica mais...
posso só aproveitar e te fazer uma pergunta? A sua relação com os protesistas nessa história, você acha que melhorou, piorou com a chegada da guerra? E aí? Eu vou dar um exemplo aqui. Assim, protético, você está falando, protesista? Não estou falando do protesista mesmo, porque no caso você estava falando aí sobre uma equipe, sobre capturar ou não. Eu vou falar o meu caso. No meu caso, eu opero para vários dentistas. Pode tirar o compartilhamento se quiser, ou ir separando. Não, na verdade, eu faço todos os meus casos no consultório, eu capturo todos os meus casos. Nesse caso especificamente, a gente fez com um colega, com o Dr. Rafael. Então, assim, facilitou muito a captura, porque quando a gente chegou para operar, o Dr. Rafael, que é protesista, implantodontista, ele já deixou, por exemplo, essa prótese pronta para captura. Então, já com todas as perfurações, já na posição. Mas que posição? A posição que já estava planejada previamente. Tá? Então, ficou muito mais fácil, a captura ficou bem mais simples. Todo mundo sabe o trabalho. Eu sempre falo assim, fazer a cirurgia de implante é mole, dá trabalho é capturar. O Luca fez um comentário aí que é extremamente pertinente e que também tem sido a minha realidade, sobre cada vez mais abrir retalho para manipular o tecido. Isso. Eu acho que uma outra grande vantagem, apesar de abrir retalho, normalmente eu faço a cirurgia, eu abro o retalho, mas os retalhos são cada vez menores também, facilitando, às vezes nem sempre o retalho total. Então isso é uma grande vantagem. Um excelente comentário do Luca aí em relação ao tema. Quando eu vou dar o meu depoimento em relação a isso. Põe a sua tela, põe você de volta que eu tô com saudade, Max. Troca aí. Meu Deus. Troca o slide aí pra você. Aparece de volta aí pra gente, cara. A quarentena tá acabando com a galera. Então, quando a gente começou da cirurgia guiada, eu lembro direitinho, Gil, que foi você que me ensinou essa porcaria. O Pedro já tá falando assim, 10 minutos. Pô, Pedro, sai da sala. Não, eu pedi pro Pedro porque eu tô sem o controle do tempo aqui. Sacaneando. Eu lembro justamente de uma frase, logo no início da sua aula, que falou assim, cara, cirurgia guiada não significa cirurgia flapless. E hoje em dia eu vejo muita gente vendendo assim, entendeu? Eu particularmente também não concordo. Óbvio que a maioria dos casos que eu faço são flapless, dependendo da situação, mas se a gente puder manipular tecido, facilita bastante também o resultado pós-operatório, de resultado protético. Eu tenho uma vez eu li há muito tempo atrás, não sei se alguém me falou isso, que às vezes perguntaram assim, para você fazer implante você precisa de quê? Você precisa de osso. Obviamente, você precisa de osso. Mas para o seu implante durar muito tempo, você precisa de tecido mole. Então, é interessante fazer manipulações de tecidos gengivais. Eu tenho feito com mais frequência agora, não fazia tanto, mas eu tenho feito com mais frequência. Óbvio, não vou entrar em detalhes, dobra de retalho, em várias técnicas. Justamente para eu ter um melhor resultado periodontal dos meus casos. Entendeu? Resultados melhores a longo prazo. Óbvio que esse caso anterior aí a gente nem precisou tanto, porque isso é um caso de protocolo, talvez nem precise tanto. Mas casos unitários a gente realmente precisa bastante. Ótimo. Aqui o Cássio perguntou alguma coisa aqui, mas o meu negócio travou, só estou vendo metade. Então vamos lá, quando vocês fazem flapless, quais cuidados recomendam para evitar inserir o tecido mole no alvéolo cirúrgico durante a fresagem? Aí aproveito e emendo te perguntando, Max, você usa o punch, não usa? Qual é a sua filosofia em relação a isso? Cara, eu uso punch. Dependendo da plataforma, com certeza. Hexágono externo sem o punch, depois tu não encaixa o cicatrizador, nem cover, nem pilar, nem nada, né? Mas para coniguar... No hexágono externo, se você não usar o punch... No hexágono externo, se você usar o punch, você arrasou. Você não consegue botar o componente depois. Não, você não consegue colocar nem tapa implante. Exato. Exatamente. Então, mas aí a pergunta dele é boa, porque existe uma preocupação disso, existe um relato talvez sobre o tema, apesar de a gente não ter encontrado nunca a literatura sobre isso, mas também o que a gente tem como hábito é fazer uma irrigação alveolar também, né?
tentar lavar. Eu adotei isso, mas o próprio, se a gente entender o próprio movimento da fresa que já você tira faz, tudo dali. O próprio desenho da fresa, ele já remove tecido duro. Então, aquele tecido mole também, teoricamente, ele será removido. Agora, se puder usar o punch, usa. Eu não tenho nada contra punch, nada contra. Tanto que teve uma empresa que lançou um kit agora, eu tive a oportunidade de testar. A primeira coisa que eu perguntei, cadê o punch? Não tinha o punch. Talvez seja culpa minha, Max. Eu sou uma das pessoas que fala que não precisa ter punch no kit. Mas assim, eu acho que para HE precisa. É que quando alguma empresa lança sem HE, eu costumo citar para elas que eu não vejo tanta vantagem do punch. Mas eu acho que ele tem um cenário que ele faz diferença sim, que são regiões que não tem mucosa inserida. Tá? Então, quando a gente vai fazer alguns protocolos e seu implante vai estar numa região sem mucosa inserida, o punch seria válido. Eu acabo dando preferência a fazer uma pequena marcação e uma incisão no tecido, ao invés de usar o punch, porque depois eu consigo manipular e não desperdiçar muitas vezes o tecido. Mas eu acho que a gente respondeu bem ao Cássio. Aliás, Cássio, um abraço. Obrigado por estar participando aí com a gente também. Cone Morse, a maioria eu faço sem. Vou ser bem sincero para vocês, a maioria eu faço sem. Mas outro dia eu fiz um caso, eu estava assim, estudando uma maneira de melhorar, às vezes até o perfil de emergência de uma captura de um provisório. Aí fazendo o uso do punch facilitou bastante, porque eu já tinha uma abertura maior do tecido ali e na hora da captura do provisório ficou melhorar o perfil de emergência, então isso facilita. Acho que vai muito da filosofia de cada um de trabalho. Né? Agora, como você falou, hexágono externo, se você não usar punch, você se arrasou. Não desce nem tapa implante. Sim, correto. Para quem quiser depois saber um pouco dessas manipulações para tecido em unitários, eu vou ver se eu vou conseguir trazer para vocês um pouquinho algum caso disso. Eu tive o próprio Ricardo Klein que faz uma manipulação onde ele roda, é o rolo mesmo que a gente faz no vestibular. É o rolo, né? Exato, a técnica do rolo. Você faz o rolo. Exato, se você quiser fazer isso antes da cirurgia, é uma solução interessante. Você faz a incisão, descola, já prepara para o rolo, desloca o tecido, faz a sua cirurgia guiada e consegue finalizar essa sequência. A gente tem 5 minutinhos, Pedro lembrou a gente agora. Tá, eu vou apresentar uma finalização. Isso. Só respondendo o Anderson aqui, fala o Anderson da cirurgia guiada online, me corrija se eu estou errado. Quando o offset fica maior do que 9, vocês fazem sobre fresagem, a gente chama de fresagem adicional. Sim, Anderson, a gente fez muito fresagem adicional no passado. Quer dizer, porque os kits, os sistemas, o Diego pode explicar melhor, os sistemas eram travados, todos os offsets eram em 9 milímetros. Então, dependendo do tamanho da mucosa, sei lá, tem mucosa de 5, 5,5 milímetros, a gente era obrigatoriamente fazer fresagem adicional. E era engraçado que a gente fazia fresagem adicional 1,5 milímetro, e depois tinha que instalar o implante, tirar o guia e descer na mão. Hoje em dia os sistemas já corrigiram isso. Você tem o sistema da SIM, que tem a anilha H5, H6,5. Você tem os outros sistemas que também, o da Enfys agora também tem montadores com essa diferença de tamanho para você terminar a instalação com o próprio guia. Então é legal isso. E fresagem adicional, cara, é uma coisa normal. Né? Normal. Eu vou emendando no assunto. Enquanto isso, tenta ir espelhando a sua tela para gente do caso clínico e eu vou comentar então um pouquinho para o Anderson. Anderson, então, os offsets, como o Max posicionou, eram de 9 milímetros, né, a 10 milímetros, 9 milímetros do topo da anilha até o implante. E enquanto isso eu vou só ajustando a tela do Max aqui. Esses offsets, eles não tinham muitas possibilidades antigamente. Hoje em dia, os próprios sistemas já estão variando. Então, como o Max citou, o da SIM tem 2 offsets, o da Straumann tem 3 offsets, o Gran Morse da Neodent tem 2 offsets, o da Enfys, o da FGM são um offset fixo, mas com a chave tendo possibilidade de variação para descer. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, a gente faz uma sobrefresagem, mas uma sobrefresagem planejada, e hoje em dia existem instrumentais que nos ajudam na hora de descer o implante para compensar essa sobrefresagem.
Mas é uma boa pergunta e é bom sempre ter muita atenção quando é um caso de sobrefresagem. Exatamente. Exato, porque muitas vezes a pessoa pode ir papa mosca e não prestar atenção naquilo ali. Eu posso até dizer por Não, mim, eu só para fechar, eu tá. mesmo, quando eu estou fazendo meus casos, eu imprimo esses detalhes, eu rabisco na folha para eu não ter erro em nada. Inclusive no guia É a isso gente que eu ia faz falar com pequenas você. marcações no guia informando, né, se tem qual tipo de posição de anilha, essas coisas. Mas é para ter um cuidado, mas a questão funciona. Essas sobrefresagens funcionam bem. Dá sequência aí, Max, para a gente finalizar Funciona que porque. acho que a gente tem 3 minutinhos que Senão o Pedro bate. a internet Tá. vai derrubar a gente aqui, o Instagram. Tá, então é o seguinte, então esse aí é o resultado final da cirurgia que o Rafael e o Ricardo fizeram lá no consultório. Então, planejado e executado, previsibilidade. É isso que a gente quer nos nossos casos, facilita muito a reabilitação, né? Casos unitários também eu gosto bastante, casos unitários, onde a gente tem a opção de margear o seio maxilar, né? Nesse caso aqui a gente fez margeou o seio maxilar. Então eu gosto muito desses casos unitários também. E há um tempo atrás eu resolvi fazer uma coisa mais profunda, assim, mais, a gente chama de quality control, né? O pessoal gosta muito de falar isso, que os casos que eu fazia guiado, eu comprovava se ficava realmente na posição, e com tomografias finais. Então, todos aí são casos onde, num primeiro momento, a gente tem a imagem do planejamento e a imagem do implante instalado, a tomografia. Tá? Todos os casos, sem exceção. Max, aqui também é a mesma coisa. Oi. Só uma coisa, se cair, eu vou te puxar pelo Instagram da Smart, mais pelo celular mesmo pra gente finalizar, mas vai dando sequência aí. Tá. Beleza. Minha tela tá aparecendo as tomografias, né? Estão aparecendo as tomografias, pode continuar. Beleza. Então, assim, eu fiz tomografia de vários casos onde a gente comparou o planejamento com a execução. Então, a gente observa que é muito previsível a posição do implante. Isso vai facilitar o que para a gente? A reabilitação protética. Mesmo caso aqui, a mesma coisa. Então, assim, a cirurgia guiada ela é muito previsível. Tem desvio? Com certeza tem desvio. Ninguém vem falar assim, mas é totalmente preciso. Não, vai ter uma série de fatores que variam aí. Mas, assim, a previsibilidade é muito grande. Mas alguns casos, então assim, tem diversa. Aqui a gente tem um HE, eu sei que tem gente que não gosta de HE, mas a gente tem um HE aqui, previsível. Isso aqui é um caso anterior também, muito difícil. Esse aqui foi o Diego que planejou, eu lembro direitinho. O Diego planejou, esse foi na mosca que ele fez para mim. Né? Então, assim, esse é um caso difícil. Muitas vezes, muita gente me questionou sobre esse caso. Por que você não abriu aqui e fez um enxerto ósseo? Cara, eu não fiz porque o paciente não queria fazer. Então a gente vai colocar onde dá para colocar, entendeu? Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas por diversos fatores, financeiro, o paciente não quer fazer, enfim, a gente acaba não fazendo e mesmo assim fica um resultado final bastante interessante na posição do implante. E aqui também alguns outros casos, são só alguns que eu coloquei para a gente entender como ficam, né? Planejado e executado. Né? Aqui está planejado na base do seio maxilar, só que na hora da execução eu resolvi colocar para dentro do seio maxilar. É uma decisão na hora. Aqui sim, Anderson, eu fiz uma fresagem adicional. Né? E a gente fez summers pelo guia cirúrgico. O Diego gosta de dizer isso. A gente fez summers pelo guia cirúrgico. Né? E tá aí alguma coisa que a gente faz. Ó. Né? Só alguma coisinha do que a gente faz aí ao longo dos anos. Ó. Tirar foto com celular mesmo. Né? E aí fica aí o recado que eu sempre deixo para todo mundo aí, independente do número de implantes, sempre decida pela cirurgia guiada. Não adianta falar assim, eu faço em tudo, gente, na boa. Todos, sem exceção. Não tem um caso que eu não faça. O paciente chega no consultório, exame padrão, tomografia e escaneamento. Já economizei na moldagem. Então a gente acaba fazendo mais casos com cirurgia guiada e aprendendo cada vez mais. E a gente tem que aprender bastante. Né? Valeu, Michel. Obrigado aí pelo apoio aí que o Michel está falando aqui. Michel